Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, aquele momento que você pode compartilhar com os amigos, com as amigas, com os amigos, com a vizinha, com o vizinho, com os vizinhos, com todo mundo que você quiser, porque às 3 horas sempre ele está ali, separadinho, recortado para você. O que eu vou falar hoje? Eu vou falar do encontro do ex-presidente Lula com Guilherme Boulos, né? Essa jovem liderança que está filiada ao PSOL, mas que tem uma história de militância desde o MST, do MST, do Movimento Sem Teto, né? Que já vem há algum tempo. MT, oh meu Deus, agora que Dri me ajuda. MTST. Da onde que eu fui esquecer? MTST, meus amigos do MTST. E o Boulos e o Lula tiveram juntos. Primeiro, a foto, se o Guilherme estiver aqui para daqui a pouco colocar, eu agradeço. Né? A foto do Lula com Boulos é a clássica foto de pai para filho. Né? Aquela mão no rosto, olhando para ele, uma foto super generosa, que não é... Ah, o Lula faz com todo mundo isso. Mentira. Não faz. Não faz. E ela é muito importante porque ela desmonta uma narrativa, né, de pessoas vis, de grupos que querem destruir alianças à esquerda por interesses particulares e econômicos, de pessoas que não têm compromisso com a luta real dos trabalhadores e do movimento social brasileiro, que ficam dizendo que o Boulos seria um infiltrado, um agente da CIA, um operador de esquemas internacionais. Essas pessoas, né, que usam o Lula, né, que usam o lulismo para poder roubar a militância, inclusive, do PT. O PT devia ficar de olho nisso. Tem gente que acaba se intoxicando com esses discursos e achando que faz sentido o que esses caras estão dizendo, né? Fica essa foto desmonta completamente qualquer tipo de discurso. Essa foto do Lula com Boulos. Eu vou falar sobre os bastidores dessa reunião porque eu conversei com algumas pessoas, mas eu quero fazer esse introito, como diria o Machado de Assis, né, de que a relação de Lula e Boulos é excelente. No dia que o Lula foi preso, eu estava lá em São Bernardo. Eu tive as 48 horas ali. Eu cheguei quase junto com o Lula nos sindicatos metalúrgicos. E vi quando chegou o Boulos. O grupo de pessoas antes era pequeno. Quando chega o acampamento que o Boulos liderava ali, próximo em São Bernardo do Campo, é uma enormidade de pessoas, umas 4 ou 5 mil pessoas que lotam em torno do sindicato. E o Lula ficou o tempo todo conversando com o Boulos para discutir a decisão que deveria tomar de se entregar ou não. O Boulos era contra, vamos registrar aqui. O Boulos era contra que o Lula se entregasse. Achava que o Lula tinha que dar um jeito, resistir, fugir, ir para uma embaixada. Tinha muita gente, Lindbergh achava isso, muita gente achava isso. E na hora que o Lula faz a missa no domingo para Dona Marisa e que ele decide então se entregar, quem está do lado do palanque dele? O Boulos. Então, para acabar com essa história. E a conversa de ontem foi uma conversa de pai para filho também. O Lula teria dito ao Boulos, primeiro, como estão as coisas no PSOL. A primeira coisa é medir a temperatura do PSOL para um apoio ao Lula. Essa era a questão fundamental. Então, o Lula quis saber se ia ter algum entrave, até onde essa questão do Alckmin era um impedimento total, né? Porque ele argumentou que ele precisa do Alckmin na chapa. E que, mesmo que fosse um impedimento total ao pessoal, ele sentiria muito, mas que o caminho que ele tinha decidido fazer era de ampliação do espectro político na chapa dele. O PSOL, as pessoas que tiveram, disseram que é mais importante discutir
um programa, né, do que, nesse momento, a composição para vice. Ou seja, não foi colocado a questão do vice como um impedimento para uma possível aliança, e uma aliança que não seria um apoio do PSOL ao Lula. Esse apoio, inclusive o Boulos tem dito, em conversas com outras pessoas, que está fechado. O PSOL vai apoiar o Lula, na opinião do Boulos. Mas, obviamente, se o governo não se comprometer com algumas bandeiras, aí pode dar ruim. Entre essas bandeiras, quais foram colocadas? Fim do teto de gastos, uma pauta ecológica, uma pauta social, coisas que são relativamente tranquilas de serem realizadas pelo PT e pelo programa do Lula. Essa é a primeira questão. A segunda questão é o apoio, a troca de apoio entre PSOL e PT para São Paulo. O Lula não avançou muito nisso, quis deixar essa pauta para outro momento, né? Mas falou, vocês precisam se entender, eles precisam resolver isso daí, Guilherminho. Guilherme, conversar com o Fernando. Eu tô ruim de garganta, não tô conseguindo imitar. E vão falar que eu tô imitando mal. Companheiro Lula, tá? O companheiro da classe trabalhadora, lutador, Guilherminho. Senta aqui, menino. E falou, converse com a Haddad, vamos acertar, vamos resolver isso aqui pensando em 2024. E no governo Lula, que eu, sendo presidente, Boulos, eu vou querer você do meu lado. Não disse desse jeito, mas disse. Ou seja, sai deputado, se elege deputado federal, que eu te puxo para o governo. Eu vou precisar de gente que nem você. Aí você fica experiente e vai ser candidato a prefeito de São Paulo com essa experiência. O que o Lula não disse, mas que eu quis dizer, pelo que eu conversei ontem, teria sido isso. Essa é a arquitetura do Lula. Tentar convencer o Boulos a fechar com a candidatura Haddad em São Paulo, pensando num grande acordo do PSOL com o PT, para chegar em 2024 com testado, né? O Boulos nunca administrou uma sapataria. Não, foi ministro. Foi ministro, está aqui e vai ser o candidato do projeto político lulista em São Paulo, com apoio do PT. É esse o acordo que o Lula quer costurar, mas ontem ele não avançou muito nessa conversa, mas deu sinais de que vai para o Boulos nesse sentido. Então, o pessoal hoje precisa ainda aprovar o apoio ao Lula, mas o próprio Glauber Braga, que era candidato a presidente da República, que é pelo pessoal que quer ser, sabe e admite que está em situação de minoria, que tem poucas condições hoje de lançar sua candidatura. E, infelizmente, ontem fez um tweet, eu disse isso aqui ontem, e repito, está dizendo que não se cai sequer candidato à sua reeleição, o que é muito ruim para o PSOL e para o Congresso, que precisa de gente como Glauber, um cara ágil, inteligente, combativo, e que fez, né, conseguiu colocar o carimbo mais realista na testa do Moro, naquele enfrentamento onde o chamou de juiz ladrão. Enfim, os bastidores da conversa Lula e Boulos, em linhas gerais, são esses. Ou seja, uma conversa de pai para filho, olho no olho, querendo medir a temperatura do pessoal, sabendo se vai ter problema para poder continuar o acordo nessa centro-esquerda, porque o Lula quer muito o apoio do PSOL e, mais do que isso, quer o PSOL comprometido no governo para poder tensionar
por pautas relativas a direitos humanos, a negros, mulheres, LGBTs, lutas que o pessoal carrega com muita força e que a gente também abre muito espaço aqui nessa fórum, sim, porque essas questões são de direitos humanos e hoje a gente vai ter Márcia Tiburi para falar sobre isso. Era isso que tínhamos para hoje, queridas e queridos, neste Fala Rovai. Beijos, beijos, beijos a todas, todos e todos.